Olá pessoal, eu me chamo Adriana e esse é o meu canal. Aqui eu tenho falado sobre meus cadernos, sobre ecossistema de cadernos e esse vídeo é especialmente para esse caderninho que eu adoro. Eu cultivo ele já faz uns 6 anos e ele é todo personalizado. Tudo que tem nele fui eu que escolhi. Esse desenho, a frase atrás, a frase é da Clarice Lispector. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com o seu amante. Então, eu escolhi do jeitinho que esse caderno é, com a capa craft. Podia ter escolhido uma estampa ou um outro desenho, mas eu escolhi exatamente assim. Ele veio só com o coração. Aí eu achei que estava muito sem graça, muito simples. E resolvi desenhar os livros e grudar esses enfeites de unha. A marca era o Meio Fio. Recentemente eu fui procurá-los, mas eu não encontrei. Eu acho que eles não estão fazendo mais esses cadernos. É uma pena. Então vem comigo, vamos adentrar. Pega o seu chá, o seu cafezinho. Vamos lá mergulhar nesse caderninho que tem 6 anos de experimentação, muitos erros, alguns acertos. Aqui nós temos a legenda. Eu fiz, mas na época eu não sabia se isso ia funcionar. Então as legendas estão voltadas para leitura, para filmes, séries também. Tudo voltado a livros, né? Presentes que eu ganhei, livros que eu ganhei de presente. E prioridades, que é para dar prioridade à leitura. Tudo é voltado à leitura, livros ou filmes. Então, bora continuar. Aqui eu fiz um desenho, uma colagem com carimbos de livro. Eu chamo de pé de livro. Aqui eu transcrevi outra frase do mesmo conto, da frase que está atrás desse caderno que eu pedi para escreverem. Eu escrevi também aqui uma outra frase do conto Felicidade Clandestina da Clarice. Eu adoro essa frase. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como eu demorei, eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Eu amo muito esse conto, amo. Aqui eu fiz uma página de listas. Eu tenho lista em todo lugar. Eu tenho listas na Amazon, no Instagram, no YouTube. Eu tenho sobre tudo, sobre qualquer coisa que você imaginar. Eu tenho pastas de diversos assuntos. E sobre livros, eu escrevi aqui. Eu tenho pastas no YouTube sobre livros que eu quero ler, quero comprar. Tem até a Saraiva, que já nem existe mais, né? E alguns livros que eu quero comprar. Aqui temos uma arte japonesa. Eu não sei como pronuncia, mas eu acho que é kintsugi. É a arte de reparar cerâmicas com laca de ouro e outros materiais. Eu acho que foi bem significativo para a época, porque em 2020 a gente estava perdendo pessoas por conta da doença e sentindo muito medo, né? E essa arte eu acho que veio a calhar nesse momento. Esse foi o primeiro calendário que eu fiz para eu registrar livros, o que eu assisti, série, filme, livro que eu comprei, para registrar tudo, porque até então nunca tinha feito isso e eu gostei bastante. Eu comecei, se não me engano, outubro de 2020. Eu gostei bastante dessa página, eu usei ela bastante e eu comecei a ter ideia do quanto eu lia e do quanto eu consumo filme. Essa página de projetos literários foi muito bom, assim.
consegui focar bastante no que eu realmente queria ler. E como vocês podem perceber, Sherlock, Shakespeare, The Witcher, Desventuras em Série, books, eu tinha um tablet, então eu tinha bastante books, Mil e Uma Noite, Mulheres que Correm com os Lobos, todos esses livros são livros muito longos. Esse foco que eu consegui ter me fez chegar ao fim de cada leitura, não todas, né, mas a maioria sim. Lá na frente do caderno eu vou desenvolver cada projeto, ler e doar, Sherlock. Esse Ler Elas é um grupo de leitura aqui da minha cidade que, inclusive, ele nasceu em 2020 e foi muito especial pra gente, que estava em casa, né? E a gente se encontrar para ler, só mulheres, foi bem terapêutico. Shakespeare, The Witcher, Desventuras em Série eu desisti no 5º livro, não gostei. Me desinteressei pela série, gostei do primeiro, mas depois eu abandonei. Poesia, eu quis ler em audiobook, não sei. Porque eu tinha abandonado o hábito de ler poesia, então eu queria experimentar se eu ia conseguir consumir mais poesia em audiobook. E como eu disse para vocês, o e-book, eu tinha bastante e-book no tablet. Hoje eu tenho um Kindle, mas na época eu tinha um tablet. Não estava lendo muito nele, aí eu fiz isso para focar mais. Mil e Uma Noites, também foi uma leitura muito longa, eu passei um ano, acho que foi um ano lendo Mil e Uma Noites. E Mulheres que Correm com os Lobos também, foi uma leitura bastante longa. Eu amei demais esse projeto literário, pretendo levar essa página para o meu futuro Reading Journal que eu vou fazer. Favoritos, eu preenchi bem rápido essa página aqui, eu acho ela bem bonitinha, assim, para a primeira vez que eu fiz, sabe? Ficou muito fofinho. E aqui foi, vamos ver, né? A hora de experimentar as metas. Aí eu pus um calendário para eu não me perder. E escolhi os livros, O Morro dos Ventos Uivantes, Planeta Hulk e Mrs. Dalloway. Programei a quantidade de páginas e tudo que eu ia ler. Aqui é o exemplo do que eu queria fazer, né? Eu vou ler essa frase que eu escrevi. Aqui eu escrevo talvez resenhas, mas certamente um diário. Minhas impressões sobre cada leitura. Escrevo sobre o que li nas entrelinhas, sobre mim, o que descobri sobre minhas sombras e minhas luzes. Comecei com o Morro dos Ventos Uivantes. A minha ideia era fazer desenho e fazer diário de leitura, né? Eu queria, enquanto eu lia, eu queria escrever pensamentos, emoções, tudo que vinha dentro de mim, eu queria pôr no papel. E aí eu colocava a data e escrevia o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo. Eu separei algumas citações, fiz desenhos e era bem gratificante fazer, era bem gostosinho fazer essas coisas. Aqui eu fiz uma árvore genealógica, fiz um lettering gótico em inglês, é o título do livro. Não me atrevo a pronunciar, mas ficou bem bonito. Para a próxima página eu continuo escrevendo as citações, muitas citações. Nossa, esse livro é marcante. Eu logo depois me deparei com a música, que eu não sabia que essa música foi inspirada nessa história. E eu também escrevia vocabulário, palavras que eu não conhecia. E isso demorava, nossa, a demanda era muito alta. Nessa página, Ler Antes de Morrer, eu escrevi uma lista de livros que eu queria muito ler. Eu achava que eu devia ler muito esses livros na época. E durante os anos, todos esses anos, eu venho aqui e vou marcando à medida que eu vou lendo. Eu demorei bastante tempo para ler, ainda tem bastante coisa para ler, ainda tem bastante espaço para escrever. E tem essa frase que eu escrevi: quero viver
tempo suficiente para ler os livros que desejo. E agora vamos para novembro. Novembro eu quis experimentar. Tudo aí era novidade para mim, tudo foi experimentação mesmo. Até o lettering, tudo. E eu queria desenhar, né? Aí eu comecei a fazer o tracker, né? O rastreio e os códigos. Cada livro uma cor. Eu fiz uma arte aí com o Jardim Secreto. Dessa vez eu coloquei o nome dos personagens. Eu botava a data de publicação, tudo isso. E era tudo muito elaborado, né? Eu acho que era bastante elaborado. Eu fazia citação, os desenhos, pequenos pensamentos, frases, coisas que vinham à minha cabeça e eu escrevia. Eu gostava muito de fazer isso, mas vocês vão perceber lá na frente que eu vou cansar, vou ficar cansada de fazer isso. Essa é a página que eu mais amo, Persépolis. Essa foi uma leitura muito marcante. Eu estudei aquela região, não sabia tanto sobre. Coloquei o mapa e coloquei os pontos principais, principalmente que tinha no livro. E fui estudando bastante. E eu desenhava, porque Persepolis é um quadrinho, né? Uma graphic novel. E aí eu fazia o desenho também, igualzinho que tá no livro. E, nossa, eu me emocionei demais com essa história. Foi muito bom ler e desenhar. Aqui eu quis fazer uma página para o grupo. Eu fiz uma coisa bem simples, eu só desenhei, pintei, e do lado eu fiz uma lista. E escrevi se estive presente ou ausente no encontro. Ixi, chegou um gatinho aqui agora. E a gente se encontrava todo mês para cada leitura. E aqui vocês já reparam que tá bem simples, né? Tava ficando inviável desenhar e ler. As minhas leituras estavam empacadas por conta dos desenhos, porque eu demorava muito mais tempo desenhando do que lendo. Então eu quis nessa parte fazer uma coisa mais simples. Não estava conseguindo estudar e desenhar. A leitura demorava muito. E aqui está mais simples ainda. Eu só colei o título do livro e escrevi só. Não fiz nada elaborado. Aqui eu fiz também o dicionário, palavras novas. E aqui é o começo do desenvolvimento dos meus projetos, né? Meu primeiro projeto, Ler e Doar. Eu separei alguns livros que eu tinha na estante e eu não tinha muito interesse neles, mas eu queria ler e passar para frente. E esses foram alguns títulos que eu escolhi na época. E eu completei a minha missão. Aqui, dezembro, eu não gostei muito dessa página. Não gostei. Aqui, o outro projeto, As Mil e Uma Noites. E esse foi um projeto bem longo. Eu li, acho que por um ano, foi mais ou menos isso. E eu escrevia cada história e avaliava com essas estrelinhas que na época eram decorações de unha. Então era uma estrelinha que eu achei ruim, 2 eu gostei, 3 eu gostei bastante. Eu escrevi ali em cima o título da história e eu finalizei em 2021. Aí eu tinha uma decoraçãozinha de coração para dizer que esses são os meus favoritos, essas são as histórias as minhas favoritas que eu gostei. Fitoenergética é um livro que ele requer prática estudar, e aí eu fiz algumas coisas, estudei um pouquinho. Depois eu abandonei, não me interessei mais.
mas eu achei bem legal. Aqui foi o cúmulo da preguiça. Não queria desenhar, não queria escrever, então eu fiz só um resumo no final do ano. E só. Foi o que deu. Fiz essa arte, chovendo letrinhas. Essa página é a página que eu mais detesto. 2021, com essa colagem eu não gosto. Não gosto dela, me incomoda profundamente. E aqui, ler em 2021 livros sobre financeiro, chakras, empreender, enfim, livros com esses temas que eu estou apontando. Eu acreditava que eu ia ler um livro de cada assunto, mas acontece que não rolou, né? Então eu fiz essa lista, uma lista para a vida. Quando eu ler, eu retomo e escrevo aí o título. É assim. Não deu para ler em 2021 tudo isso, então até hoje vou continuar preenchendo ele. Inclusive eu vou preencher com vocês aqui algumas leituras com essa temática. Eu li A Ciência de Ficar Rico. Eu não gostei muito dessa leitura. Acho que se a gente espreme bastante, a gente consegue aproveitar uns 10% da leitura. Não gostei muito, não. O próximo livro foi O Poder do Hábito. Esse livro eu gostei bastante e pretendo relê-lo. Eu achei ele bem interessante, acho que dá para aproveitar bastante coisa que ele ensina, que ele sugere. E eu pretendo ler para escrever, sabe, sobre ele e poder executar. O próximo livro foi A Coragem de Ser Perfeito. Esse é um livro muito bom, muito bonito, muito acolhedor. É um livro que no futuro eu também quero reler. Eu gostei demais desse livro. Essa página foi meu primeiro contato com Dostoiévski, e eu decidi fazer uma lista dos livros que vou lendo sobre ele. Inclusive, estou em falta. E essa página de e-book, que eu avancei bastante, eu li muita coisa no meu tablet na época. Eu li quase tudo que tinha lá. E sempre os resuminhos, fazendo os resuminhos no final do mês. Fevereiro é ridículo de tão simples, né? Eu gostava de colar esses strass, esses brilhinhos no papel. Mas assim, a vida estava muito corrida, apesar de tudo. Eu estava trabalhando, apesar da pandemia e tal. E Crime e Castigo foi uma baita leitura, muito maravilhosa. Manchou aí, eu fiquei muito triste, muito arrasada mesmo. E eu tive que escrever os nomes dos personagens e os apelidos, sei lá, tem um nome certo, né? Eu esqueci agora, mas tem os diminutivos dos nomes, então eu precisei escrever para poder memorizar, porque eu estava ficando confusa já. Mas tirando os nomes, para mim foi uma leitura muito boa. Eu entendi, foi bem bom. Eu estudei também um pouquinho sobre niilismo e tudo mais que o livro nos traz. Aqui eu fiz uma capa para uma leitura, um e-book que eu encontrei nas minhas coisas, e por curiosidade eu fui ler e aproveitei para fazer um estudo do meu mapa natal. Nada muito aprofundado, apenas o básico, e um resumo dos lidos do mês. Em março eu continuei com a mesma estrutura simples, apenas registrando as leituras. Eu lembro que nessa época todas essas leituras estavam em andamento, eu não tinha finalizado nenhuma. E o Mito da Beleza eu lembro que eu abandonei. Esse desenho com uma mulher com cabeça de lobo faz referência ao livro Mulheres que Correm com os Lobos.
Na época, tínhamos o grupo no WhatsApp chamado Tenda das Lobas. E foi uma leitura assim bem marcante, uma leitura densa e muito transformadora. Eu lembro que cada encontro, porque a gente lia um capítulo por mês e cada encontro era muito terapêutico, parecia um grupo de terapia. Era muito acolhedor. Tem essa página de Abril que eu acho ela ridícula. Eu acho o cúmulo da preguiça. Eu devo ter errado alguma coisa e aí cortei e fiz isso. Não sei. É horrível essas páginas aí que eu fiz, eu não gostei. Maio também ficou do mesmo jeito. Eu fiz uma página de audiolivro, porque eu queria usar bastante essa ferramenta na época. E eu comecei a ler livros infantis. Ler não, escutar, né? Eu nunca sei se é considerado leitura, audiolivro é considerado leitura. Mas enfim, tem bastante espaço ainda. Eu não escutei mais, mas pretendo retomar com poesia. E junho também continuou ridiculamente preguiçoso. Agora vamos falar do meu personagem preferido, Sherlock Holmes. O homem que nunca viveu e nunca vai morrer. E ele também faz parte do projeto, meu projeto literário, porque eu li todos os livros, todos os contos, todos os romances com esse personagem. E nas avaliações só tinha bom, gostei e amei. Né? Não tem, tipo, não gostei ou ruim, não existe isso pra mim. É Sherlock, né? Então eu passo pano. E eu também avaliei, fiz as avaliações dos romances, li em ordem cronológica. Romances e contos. E foi uma leitura bem gostosa, bem agradável. E desse jeito que eu fiz, foi bem divertido também. De ver e colocar, avaliar. Essa última parte eu não sei porque eu não avaliei, eu não lembro. Não lembro porque eu fiz isso. Essa página foi uma página que eu errei. E aí eu colei 3 páginas, tem 3 páginas junto aí, e eu pretendo abrir uma janela para ficar mostrando 2022. Ainda pretendo fazer isso. O calendário de 2022 eu repeti o que eu tinha feito no início, que funcionou muito. E que depois não fiz mais. Mas eu repeti. Só que dessa vez eu fiz separado livros de filmes. E eu notava nitidamente com esses registros a quantidade de livros que eu ia lendo. Porque antes disso eu não registrava nada. E eu não sabia, não tinha noção do quanto eu lia. E aí eu estava enxergando isso. E também passei a assistir mais filmes. Aqui eu fiz um registro de livros que eu comprei para ter noção do que mais ou menos eu gastava no ano com livros. E nesse ano aí eu gastei R$ 361,98. E eu tinha as minhas metas prioritárias, que também acabou se tornando algo anual, que aí eu não consegui ler todo nesse ano aí, então à medida que eu fui lendo nos outros anos, eu fui colocando o ok aí do lado da falta Aristóteles. Mas é assim, a gente não consegue ler tudo que quer na vida, né? Essa página em branco eu vou fazer alguma coisa, não sei o que. E aqui eu coloquei vários anos num lugar só, porque eu usei essas próximas páginas nesses anos todos aí. Então, é isso. Eu acho muito linda essa página, meta literária. Aí a meta literária para esse ano de 2023. 23. Noites Brancas. O Conde de Monte Cristo eu não li e pretendo ler esse ano. Todo ano eu pretendo ler ele, mas esse ano vai. Essa página, ela funcionou muito. Nunca li. Eu separei alguns livros que eu tenho há muitos anos mesmo.
tipo livro que eu ganhei na infância e nunca li. E o fato de escrever me fez... Toda vida que eu passava essa página, eu me lembrava de que tenho que ler, vou ler. E eu li vários. Falta Confissões, Os Sertões e Aristóteles. O restante eu já consegui ler. Eu quero ler todo ano. Na verdade, eu quero colecionar, eu quero comprar os livros desses autores. Eu quero aquela coleção de arco-íris da Agatha Christie. Eu quero. Raquel de Queiroz também. Preciso corrigir isso. Preciso ler, preciso ter. Saramago, eu vou ler esse ano Intermitências da Morte, se eu não me engano, é assim o título. E Shakespeare eu não me cobro muito, eu vou lendo no meu ritmo. E eu quero muito colecionar As Irmãs Brontë. E os livros sobre política, eu queria há muito tempo fazer essa listinha, mas eu sempre esquecia de fazer. E aí eu fiz. Eu acho essa página meio bonita. Pena que a minha energia acabou aí e eu fiz só uma lista de filmes que eu vi em cada ano. Inclusive vou preencher aqui com vocês. Eu assisti o Quarteto Fantástico, A Empregada. Gostei da Empregada. Dupla Perigosa com o Jason Momoa, muito louco aquele filme. Anaconda é um filme nonsense. E Sombras do Deserto, eu sempre gosto de, sabe, uma visão diferente da história de Jesus. Eu gosto sempre. Fórmula 1, Emergência Radioativa, foi a série que eu não conhecia e fiquei conhecendo, sabendo dessa história horripilante em Goiás. Por enquanto é isso, então vamos continuar. Essas páginas com os meses também são páginas que funcionaram muito para mim, que eu registro as leituras que eu fiz em cada mês. Leituras que eu me proponho em cada mês, também consigo realizar por conta desses registros. E como tinha acabado os favoritos lá na frente do caderno, eu fiz aí, também com listas. Pena que eu esqueci de colocar a data, o ano desses favoritos, mas tudo bem. Aqui eu tive a ideia de fazer, porque quando a gente lê, às vezes, um livro indica um outro livro. Ele comenta sobre outro livro. E aí eu quis fazer isso. Tipo, eu li Mary Poppins e tinha lá o Robinson Crusoe e assim por diante. E eu fiz essa firula e achei legalzinho. E nesse caso aí, comprar livros, eu anoto os livros, olho o preço que está atualmente e aí eu fico de olho se está em promoção e aí eu compro. Coloco o preço que estava antes e o valor que eu comprei. Aqui eu repeti os meses de 2025. Aqui é o álbum de livros. Eu adorei essa ideia, eu amei fazer essa ideia. É álbum de livros lidos no Kindle, na verdade. E Desafio de Asi, que eu fiz em 2025, comecei esse projeto. Porque assim, os meus livros no Kindle, eu não enxergo eles, não é como físico, né, que você enxerga a quantidade de livros que você leu. E eu queria ter noção da quantidade de livros que eu lia no Kindle. Então eu fiz essa brincadeirinha, eu fiz um álbumzinho literário, eu imprimo as capinhas e à medida que eu vou lendo, eu vou grudando aí. E tem um desafio de A a Z, então o título do livro Conclave, por exemplo,
Ai, a letra D, ainda não li nada com a letra D. E vou colocar. No desafio de A a Z eu coloco a data que eu li. Os outros não, eu só vou colando. E eu tô sentindo falta de umas estrelinhas aí pra avaliar, fazer as avaliações. Eu não sei se eu compro um carimbo, vamos ver. E eu achei que ficou bem bonitinho essas páginas, muito fofas. E eu consigo enxergar, sabe, ter uma noção do quanto eu leio. E eu gosto muito de ler no Kindle, eu adoro ler no Kindle. Além do livro, eu amo os dois, né, mas o Kindle ele me dá mais liberdade e autonomia. Eu leio em qualquer lugar. Eu leio qualquer livro que eu quiser. Muito bom. Agora, livros sobre bruxaria, sobre bruxas e afins. E é um tema que eu gosto. Eu gosto muito. Esses que estão marcadinhos eu já li. Esses com bolinhas, eu não me lembro. Eu acho que são livros que eu tenho. Esses com bolinhas são livros que eu tenho. Aí tem uma cifrazinha na frente, são livros que eu quero comprar. Agora, sobre leitura sintópica, esse tema surgiu, essa página surgiu depois que eu li o livro Como Ler Livros, de Mortimer Adler, não sei como pronuncia. E quando eu terminei essa leitura, o meu cérebro começou a encaixotar vários livros numa mesma temática, ou pelo menos em temáticas que se complementassem. A leitura sintópica é o seguinte, é uma técnica comparativa que envolve e analisa vários livros sobre o mesmo tema. Então, o meu cérebro começou a relacionar títulos e para eu não esquecer, eu fiz essas paginazinhas pequenininhas assim, só com os títulos para depois marcar se eu já li e aquilo que eu acredito que vai complementar esse tema de alguma forma. Então eu coloco esses títulos que vão surgindo e que eu quero ler e que já li, tudo junto, relacionados. Então achei bem interessante fazer isso, até porque meu cérebro precisava desse despejo, então eu fiz isso. Aí temas como racismo, saúde mental, tudo isso eu englobei. 60 livros para 2026. Essas são as últimas páginas desse caderno. Aqui eu queria pontuar o seguinte. Foram 6 anos até chegar ao fim desse caderno. E como vocês puderam perceber, nem sempre eu fui fiel a esse caderno. Houveram anos que eu mal toquei nele. Então, o principal aqui é deixar a criatividade fluir, se divertir no processo. Para quem adora escrever, gosta de colagens e usar a criatividade no papel, esse é o principal ponto, a diversão. O primeiro vídeo no canal foi montando essas páginas. Eu mostro com detalhes cada temática, o porquê de cada imagem. Eu vou deixar linkado nos cards. E como eu não preenchi ainda os 60 livros, eu vou preencher e vou já registrar o que eu já li até agora. Eu li bem pouco, na verdade, né? Eu vou marcar com marca-texto as leituras que eu fiz e vou preencher com algumas leituras que apareceram e fiquei com vontade de ler. Eu li A Ciência de Ficar Rico e Códigos para uma Vida Extraordinária. No clube de leitura que eu participo, nós fizemos a leitura do Caderno Proibido, O Voo da Guara Vermelha e O Sol é para Todos. Excelentes leituras, maravilhosas. E no grupo de leitura da Virgínia, nós lemos Profissões para Mulheres, A Arte do Romance e A Viagem. Confesso que não gostei muito do primeiro livro da autora, mas
a gente consegue enxergar o quanto ela evoluiu e como ela conseguiu encontrar o caminho dela no gênero que ela escolheu. E aqui, nas leituras de Halloween e de Natal, livros com esses temas, eu vou preencher alguns livros que apareceram para mim e eu fiquei com vontade de ler, que foram A História do Mundo, para quem tem pressa, A Hora da Estrela, vai ser uma releitura, eu quero ler em dezembro, ou um pouquinho antes. O Forasteiro do Bem, que é Os Forasteiros do Bem, que é de um autor aqui da minha cidade. O Grande Gatsby, O Hobbit e Peitos e Ovos. Talvez Peitos e Ovos eu leia antes de dezembro, bem antes. Mas eu deixei marcado aqui para poder completar os 60 livros. E nas leituras de Halloween eu complementei com os livros A Mão Esquerda da Escuridão, que eu coloquei ficção científica nesses meses que eu quero ler sobre esses temas, terror, horror, ficção científica. E tem esse título gótico nordestino também, quero ler. E Helena Sabe, que parece que é um mistério, um suspense. Eu achei bem interessante, coloquei aqui. Nessa página eu vou preencher com vocês os meses de janeiro, fevereiro e março. O que eu li. Eu finalizei o livro Góticos, Contos Clássicos. Li O Caderno Proibido, Profissões para Mulheres, A Arte do Romance. Em fevereiro eu li apenas O Voo da Guara Vermelha. Em março eu até que li bastante em março. O Cristo Cigano e Geografia, O Sol é para Todos, Códigos para uma Vida Extraordinária, A Ciência de Ficar Rico e a Viagem. E esse é o fim do meu querido caderno, companheiro. Ele foi marcante para mim na pandemia, foi nele que eu me mergulhei e tentei esquecer o mundo lá fora. Eu espero ter contribuído para a criatividade de vocês, que tenha trazido insights de ideias de páginas, e nós nos vemos nos próximos vídeos. Obrigada para quem ficou até aqui. Não esqueça de comentar, curtir e até mais.